e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Amigos e amigas, minhas irmãs, meus irmãos, meus companheiros, é um momento muito complexo, porque nós que estamos acostumados a usar essa tribuna, sempre com os olhos encarnados nos olhando, e hoje nós temos aqui os dois companheiros, Lúcia e Valde. Valde, ele hoje é a janela do CETJ, é através do serviço incansável do nosso companheiro que se abre a janela para que os nossos irmãos remotamente entrem na casa. E Lúcia é a voz. Há muitos dias, há quase um mês, que a voz dos trabalhadores de Jesus é a voz de Lúcia. E nós que assistimos habitualmente às palestras nos nossos lares, daqui da nossa instituição, sempre quando finaliza, muito emocionados, e já tive a oportunidade de dizer isso à Lúcia, que quando eu vejo as imagens e eu ouço e eu vejo o que está sendo feito na minha casa, eu sou transportado ao salão, esse salão tão querido, tão amado, e que eu sei que muitos dos nossos irmãos que nos assistem agora estão cheios de saudades. Mas é o que precisamos, é o que nós possuímos para hoje. Este mês em que a nossa instituição amada está aí com seus 97 anos, e nós fomos chamados a celebrar isso de uma forma diferente, mas de forma alguma nos foi tirado a celebração. Nós sentimos os espíritos em festa na casa nessa hora. Nós sentimos o mundo invisível nos dizendo, em definitivo, nesta hora de experiência e de luta, que ou a gente acredita que eles existem, ou nós estamos vinculados somente a paredes, somente a estruturas físicas. Os trabalhadores de Jesus, ele é o mesmo, e é impressionante, isso podemos dizer aos nossos irmãos, que nesta hora que estamos aqui, nas paredes de sempre, a presença espiritual é inegável. E haja coração, para nós conseguirmos segurar essa sensação. Hoje aqui nós viemos falar aos companheiros sobre o futuro do Espiritismo. E, a princípio, seria bastante arrogante nós podemos dizer que sabemos desse futuro e que podemos alinhavar esse futuro ou mesmo prever esse futuro. O futuro é algo complexo, ele é tão complexo que nenhum de nós, um mês e meio atrás, nem nos seus maiores sonhos, loucuras e devaneios, poderia prever que faz 1 mês e 20 dias aproximadamente que nós estamos em casa para cuidar da nossa vida física e para cuidar da vida física dos outros a quem a gente ama. Se nós tivéssemos o poder de prever como a gente acredita, como a gente de verdade espera, quando vai a uma cartomante, quando faz um mapa astral, tem pessoas que têm esses hábitos, quando lê uma carta ou faz algo, nessa expectativa de que o lado de fora diga o que espera a vida de dentro, o que espera o homem, o que espera eu, o que espera cada um de nós. E nós tivemos agora a resposta que nós não conseguíamos prever isso, porque nem nos nossos sonhos ou nos nossos pesadelos mais complexos nós imaginaríamos que um dia um organismo invisível iria estar levando o planeta Terra a ter que se isolar dentro do seu lar, a ter que se insular, a ter que se ilhar,
a fim de que a gente possa aguardar o momento de retomar. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 868, que nós convidamos aos nossos irmãos que estão nesses dias isolados, reserve o seu dia, a sua hora para a Netflix, reserve a sua hora, o seu momento para os seus afazeres domésticos, para o seu almoço, reserve a sua hora para a arrumação da casa, reserve a sua hora para receber notícias, mandar notícias, falar com os seus amores, mas da mesma forma reserve um momento para estudar Allan Kardec. Eu digo aos companheiros que esta obra fará diferença na nossa vida nesta hora, e que certamente ela poderá ser a boia de salvação para muitos irmãos que mesmo dentro do seu lar têm a sensação de que não estão pisando em terra firme e que há um afogamento iminente sem que nós tenhamos um lugar onde nos segurar. Seguremos-nos em Allan Kardec, porque quando segurarmos em Allan Kardec, certamente iremos estar segurando nas mãos de Jesus, visto que Allan Kardec, um dos discípulos modernos do nosso divino amigo, vem nos propondo de forma límpida as recordações e as afirmativas que o nosso divino amigo já fizera em outras épocas. Então, na pergunta 868, ele pergunta ao mundo espiritual: pode o futuro ser revelado ao homem? Como seria mais fácil se tudo que nós estamos vivendo hoje, em alguma hora, em algum momento, alguém nos dissesse: olha, se cuida, porque isso vai acontecer. Os espíritos, os amigos superiores, respondem a ele: em princípio, o futuro lhe é oculto, e só em casos raros e excepcionais permite Deus que o futuro seja revelado. Muitos de nós vamos então nos perguntar: mas meu Deus, não é um caso excepcional? Nós não estamos vivendo uma hora excepcional? Por que a revelação não aconteceu? Porque a revelação não se deu. Porque precisamos lembrar aos nossos irmãos que a revelação daquilo que virá à nossa frente, ela é matemática. Ela segue uma regra matemática. A gente vive no futuro aquilo que nós plantamos no presente, baseado nas lições do passado. Ninguém possuirá um futuro diferente da sua daquilo que planta e daquilo que semeia. E aí, Lúcia, a minha amiga que me assiste hoje da casa, e os demais companheiros, e Valde, Emmanuel, num livro que tem um título bacana, o livro se chama Joia. Emmanuel, no livro chamado Joia, ele tem uma página que fala sobre o futuro. E ele diz o seguinte: não precisas procurar adivinhos para saber o que te esperas, nem necessitas daqueles outros que te descubram o passado, que já conhece pelas próprias tendências. A vida é o presente vivo e imperecível. Nas telas das horas, somos o ontem que se foi e seremos o amanhã que virá. A semente plantada resume todas as nossas cogitações em torno do porvir. E aí ele nos atira, como só Emmanuel, como redator espírita, faz. Ele nos atira uma frase: terás o que cultivas. E segue dizendo: não colherás figos nas macieiras, e vice-versa. Ciente de que todos os pensamentos e atos são sementeiras do seu destino,
seleciona o material que consideres adequado à tua felicidade e centraliza-o no serviço do bem aos semelhantes. Do que deres presentemente, recolherás os resultados depois. O futuro começa agora. Cede hoje a vida que possuas de melhor, e amanhã aquilo que a vida tenha de melhor, ela te responderá. Então, Emmanuel, seguindo as questões ligadas a Allan Kardec sobre o futuro, ele vem dizer-nos que tudo aquilo que nós vivenciamos e experimentamos a título de futuro é fruto daquilo que vimos semeando ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida. Assim sendo, não há surpresas. E por mais que nós possamos dizer-nos no presente instante que mal eu fiz a Deus, e eu espero que ninguém esteja dizendo isso ao Senhor, porque nós corremos o grande risco dele nos revelar e nós não suportarmos as revelações que advêm do Senhor. Assim, ninguém experimenta um futuro diferente daquilo que plantou. Se nós acreditamos que a semeadura que vimos fazendo da nossa vida, ela foi feita com base nas melhores sementes, nas ações mais bem escolhidas, nós iremos vivenciar as horas de crise, não em inércia, mas como servos do bem, como aqueles que agem e atuam em favores do bem. Mas se nós, nesse instante, nos ressentimos porque olhamos para as nossas mãos e vemos que as sementes que lançamos no passado podem estar nos promovendo um presente duvidoso e mais ainda um futuro incerto, quando os figos vão surgir, quando esperávamos que viessem as maçãs, é hora de repensar, é hora de realinhar o futuro, é hora de repensar aquilo tudo que nós estamos fazendo. E quando a gente realinha o futuro, é preciso que a gente repense a religião que nós abraçamos. Porque aquilo que nós vamos ter de futuro refletirá muito o futuro que nós promovermos na religião que se abraça. Sempre que você diverge, sempre que você foge ao princípio, sempre que você deturpa, deforma, desestabiliza, a probabilidade de uma inserção de semente infeliz é grande. Então, quando nós vamos pensar qual seria o futuro do Espiritismo, o futuro do Espiritismo, sem sombra de dúvidas, ele é lindo, mas entretanto, se os espíritas não cuidarem das sementes de agora, do que fazem com o Espiritismo, é bem provável que nós possamos experimentar em 20 anos, em 30 anos, em 50 anos, o fracasso do Espiritismo. Porque nós vamos em busca de maçãs, de paz e de harmonia, quando aquilo que semeamos dentro do nosso mecanismo religioso nos desvirtuou dos frutos finais. Um filósofo de outro mundo, espírito, que assina Um Filósofo de Outro Mundo, enviou em 21 de setembro de 1862, por uma médium que assina a senhora, só uma letra, a B, senhora B. Não há nome de espírito, muito menos nome de médium. Ele se diz um filósofo do futuro, aquele que reflete sobre o futuro. Ele envia uma mensagem e dá a essa mensagem o título O Futuro do Espiritismo. Ela está na Revista Espírita de junho de 1863 e eu falo para os companheiros, os que não tiverem a Revista Espírita, acessem o site da Federação Espírita Brasileira, porque vão encontrar toda esta obra básica de Allan Kardec e do Espiritismo,
disponíveis virtualmente no site da Federação Espírita Brasileira. E o Espírito, ele inicia a sua reflexão, a sua mensagem, nos fazendo uma reflexão. Pergunta-me, qual será o futuro do Espiritismo e que lugar ele ocupará no mundo? Ele não ocupará somente um lugar, ele encherá o mundo inteiro. Já começa afirmando que a doutrina espírita, muito mais do que o mecanismo institucional espírita, mas que a ideia espírita, ela encherá o mundo inteiro. E segue ele dizendo: o Espiritismo está no ar, o Espiritismo está lá no espaço, na natureza, é a chave da abóboda do edifício social. Ele está sob a sociedade, ele protege a sociedade, ele vela pela sociedade. Podes pressagiar o seu futuro por seu passado e por seu presente. O Espiritismo é a obra de Deus. Vós, homens, lhe destes esse nome. Quando eu escutei isso, Lúcia, eu fiquei tão impressionado que eu tive vontade de chorar, meus amigos que me assistem de casa. O Espiritismo, ele é a obra de Deus, e vós, homens, destes à obra de Deus o nome de Espiritismo. Deus vos deu a razão quando chegou o tempo, porque o Espiritismo é a lei imutável do Criador. Muitos de nós dizemos assim: o Espiritismo surgiu com o Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. Não. O nome Espiritismo surgiu, mas Allan Kardec apanha a verdade de sempre e lhe converte em um código, o organiza e nos apresenta. Ainda que nós possamos olhar para o Espiritismo e vê-lo como uma ideia nova, uma proposta nova, o Espiritismo, ele é a obra de Deus, que vós, homens, deram a ele este nome. Por quê? Porque o Espiritismo se fundamenta em 5 ideias, em 5 fundamentos básicos que sempre existiram. O Espiritismo se fundamenta na existência de Deus, na imortalidade do Espírito, nas muitas existências, na possibilidade dos Espíritos se comunicarem, se intercambiarem, e na pluralidade dos mundos habitados. Algumas pessoas às vezes falam assim: eu tenho tanta dificuldade de compreender o Espiritismo. É porque certamente você tem alguma dificuldade com um dos 5 preceitos que são os básicos. Quem não tem dificuldade com a existência de Deus, quem não tem dificuldade com a imortalidade que o Espírito experimenta, quem não tem dificuldade com as múltiplas existências, quem não tem dificuldade com a relação entre os mundos, uma comunicação espiritual, e quem não tem dificuldade com vida além da terra, com vida nos muitos mundos, não terá dificuldade nenhuma com o Espiritismo. Quando a gente fala, eu não compreendo isso muito bem, é porque em meio a esses 5 preceitos, eu não sei muito bem, ou tenho dúvidas sérias em relação a um desses. Então nós precisamos mergulhar de volta aos livros. Mas ele vem dizer: desde quando o homem teve a inteligência, Deus lhe inspirou o Espiritismo. Deus lhe inspirou essas ideias acerca do céu, do espaço, do infinito, lhe inspirou acerca da imortalidade da alma, lhe inspirou acerca dos múltiplos mundos, lhe inspirou acerca da possibilidade de que os mundos se falem, se intercambiem, lhe inspirou acerca da vida além da vida. Entretanto, como a gente recebe a mensagem limpa e pega aquilo e subverte a semente, nós começamos a pegar coisas boas
e lançamos no solo as sementes deformadas. E aí, com o passar do tempo, tudo aquilo que chegou puro, que chegou limpo, começa a florescer diferente da origem. Aí, o filósofo nos diz o seguinte: de época em época, enviou à terra espíritos adiantados que ensaiaram por sua natureza corpórea a influência do espiritismo. Desde que o homem começou a experimentar a razão, de épocas em épocas, em qualquer parte do mundo, vem alguém dizendo sobre isso. Aí às vezes você abre um livro hindu de 5.000 anos e fala assim: meu Deus, isso aqui é o que o Espiritismo fala. Mas não é porque nós somos os bons. Foi porque Allan Kardec, este sim, um espírito profundamente avançado, enxergou esta universalidade de informações e as agrupou naquilo que nós chamamos codificação espírita. E aí você pega uma página que é budista, lê uma coisa e fala: isso é espiritismo. E você pega um livro de Sócrates e de Platão e fala: meu Deus, isso é espiritismo. E você pega um ensaio filosófico de 400 anos atrás, você pega um ensaio de Santo Agostinho de 1700 anos atrás e fala: meu Deus, isso é espiritismo. É porque fazem milênios, é porque desde que a razão ela foi oferecida aos homens, os espíritos vêm reencarnando, segundo este nosso companheiro, tomando forma e promovendo uma perspectiva de futuro para o espiritismo. Só que eles têm que voltar sempre, sabe por quê? Porque a gente fracassa. Eu te dou a lição e você pega a lição. De repente você vai subverte a lição, se perde da lição. O que é preciso? Vamos mandar outro para realinhar a lição. Aí você recebe a lição. Aí você aprende a lição. Aí você pega a lição no presente e começa a construir um futuro deformado. O que vai acontecer? Daqui a alguns anos, daqui a alguns séculos, um outro virá para pegar toda aquela lição e realinhar. Se esses homens, seguem o nosso amigo dizendo, não triunfaram na sua obra de construção de um espiritismo saudável, de uma ideia espírita fundamentada no conceito básico de questões divinas, foi porque a inteligência humana ainda não se achava suficientemente aperfeiçoada. É mais ou menos quando você ensina física a uma criança de 5 anos. E a criança recebe aquela informação profunda de física e depois se pergunta o que faz com aquilo. É como a gente faz hoje. Até hoje eu me pergunto, para que serve a equação do segundo grau? Né? Aí um amigo engenheiro vai dizer assim, olha Marcelo, na engenharia a gente usa muito. Para que serve equação exponencial? Porque a gente só sofre com isso na escola, né? Aí um cara vai dizer, mas isso daí que você faz hoje, o seu carro que funciona, a construção daquele edifício, serve-se disso. Então, quando o conhecimento avançado bate em almas ignorantes, semelhante a mim, se perde. E aí é preciso que outras pessoas bebam desse conhecimento e deem sentido a isso. Segue ele dizendo que era o cristianismo há 18 séculos, se não o espiritismo. Só o nome é diferente. Isso entra dentro de mim com uma força, meus irmãos. Eu sou muito agradecido quando eu começo a futucar na internet esses materiais. E encontro essas coisas e fico com vontade de dividir com meus companheiros, porque eu sei que a gente não tem o hábito de ler esse material. Que era o cristianismo há 18 séculos, Lúcia? Se não
o Espiritismo. Só o nome é diferente. O pensamento é o mesmo. Apenas o homem com o livre-arbítrio desnaturou a obra de Deus. A natureza preponderou e o erro veio implantar-se sobre essa preponderância. Ou seja, nós já éramos para estar vivendo dias melhores desde quando Jesus chegou aqui 2020 anos atrás. Porque 2020 anos atrás, ele nos ofereceu, a princípio, tudo aquilo que nós precisávamos para encontrar a redenção. Mas como ele era o grande mestre de todos estes enviados que chegaram antes dele e que vieram depois dele, ele já sabia, eu me vou, mas como eu sei que vocês vão semear errado, porque ainda são alunos neófitos na obra divina, de tempos em tempos, eu estarei enviando aqueles que vão lembrar o que eu vos disse, mas que vocês não guardaram. O Espiritismo é a grande niveladora, aquela máquina que avança para aplanar todas as heresias. O Espiritismo mata as manias, os mecanismos infundados, desmonta os excessos que são as sementes podres que foram inseridas nele, porque ele simplesmente quer nivelar e oferecer ao grande, ao rico, ao culto, ao letrado, ao que enxerga longe, mas também quer oferecer ao pobre, ao inculto, ao que tem visão limitada, todo um nível para que ele possa enxergar e plantar e semear tudo aquilo que fará com que o Espiritismo sobreviva. Ele avança sem abalos e sem revolução. Gostei disso. Ele avança lentamente, sem abalos e sem revolução. Ele nada vem destruir, nada derrubar na organização social. Ele vem renovar a organização social. O Espiritismo não chegou com uma espada, com um canhão. O Espiritismo não chegou com voz alta. O Espiritismo não brada, não grita, não ofende, não impõe, não exige. Ele quer simplesmente que as coisas se renovem, porque isso é aquilo que ele vem propor a nós. Entretanto, o ponto-chave desta mensagem sobre o futuro do Espiritismo está nesse parágrafo. Prestem atenção. As relações sociais se transformarão muito naturalmente entre a riqueza e a mediocridade. Não podendo o espírito tornar-se um morgado, sentirá o espírita que algo existe de mais importante para si do que a riqueza. Libertar-se-á da ideia de acumular que gera a cupidez. E, por certo, o pobre ainda será beneficiado por essa diminuição de egoísmo. Então, o Espiritismo, que é a lei de Deus, que é Deus de volta, que cobre esta ideia toda a sociedade, ele está fazendo com que os homens revisem o que importa. E quando você diminuir as suas necessidades materiais, as suas necessidades ditas humanas, você descobrirá que nesta sobra, os que possuem menos poderão beber do teu excesso.
E a sociedade será renovada, porque o futuro do Espiritismo é mudar o planeta, é mudar o mundo. Mas ele não mudará o mundo, ele mudará a nós humanos que estamos aqui. Quando eu vejo hoje esse vírus, Lúcia, de repente é mais um missionário que Jesus enviou, mas um missionário diferente, que chega silencioso, que chega sem alarde, mas que vai fazendo transformações e renovações. Porque enquanto nós estamos trancados na casa da gente, enquanto nós estamos fechados na casa da gente, nós descobrimos o quão pouco precisamos para nós vivermos e o tanto que nós acumulamos em detrimento do próximo. E nós que estamos na casa espírita sempre, fazendo o dispensamento de mantimentos, vemos quanta gente está com a mesa vazia. E aí, por onde a gente olha, nesta hora de revolução, nesta hora de mudança, de transformação, nós estamos enxergando pessoas preocupadas em ajudar. Então veja, nós estamos transformando as nossas sementes, estamos revisando tudo aquilo que realmente importa. Eu dizia há dias com os companheiros em um grupo de estudo, falei, gente, vocês se lembram? Aquele perfume de R$400 que nós temos dentro do nosso guarda-roupa, tem 1 mês e meio que ele não serve para nada, que está guardado dentro do nosso guarda-roupa. Vocês se lembram daquela roupa que nós pagamos R$280? Não sei nem se cabe na gente nesse 1 mês e meio, porque nós estamos usando só nossas camisetas de malha e nossos pijamas dentro de casa, fazendo uma revolução naquilo que efetivamente importa, e vendo-nos que o plantio que estávamos fazendo a título de futuro, enquanto sociedade, botava, principalmente a nós espíritas, o espiritismo em risco, porque poderíamos levar para dentro de uma doutrina que fala ao pobre, que fala ao rico, que fala ao justo, que fala ao injusto, que fala ao que crê e fala ao que não crê, que fala ao bom, que fala ao mal, que fala a todas as pessoas. Este homem, este ser que está aí em busca de renovação, surge a nós o Espiritismo, dizendo-nos que o futuro do Espiritismo são espíritas melhores, são homens melhores, são indivíduos melhores, são pessoas que olham para as relações pelo futuro que te mostro. Para o Espiritismo, você pode julgar da influência que ele exercerá sobre as massas. Aí ele faz outra pergunta: como estáis organizados, moralmente falando? Fizestes uma estatística de vossas qualidades e defeitos? Isso me deu medo, Lúcia. Como estáis organizados para esta vida futura que nós experimentamos e que o Espiritismo experimentará, visto que nós somos aqueles que mantemos o Espiritismo vivo e manifesto no planeta Terra, e que se nós não cuidarmos dele, nós podemos maculá-lo, como foi feito com o cristianismo original, até o instante que alguém terá que vir e dizer assim: eu estou indo lá porque Lúcia fez errado, porque Marcelo fez errado, porque Djanira fez errado. Eu estou indo lá porque os espíritas fizeram errado, porque nós oferecemos a eles as melhores sementes para plantar no presente, com vistas no futuro, e eles não pararam para fazer a estatística dos sentimentos que possuem dentro de si, pesando as qualidades e os defeitos, que serão importantíssimos na hora de semear, porque cada um só semeia o que tem dentro de si. Os homens
levianos e neutros povoam boa parte da terra. Os benevolentes, eles constituem a maioria. Quem poderá dizer? Será que nós somos a maioria? É duvidoso, diz ele. Entre os neutros, isto é, entre os que estão com um pé na balança do bem e outro na do mal, muitos podem meter os dois no prato da benevolência, que é a primeira etapa que leva rapidamente a níveis mais avançados. Então, minhas irmãs, meus irmãos, nesta hora em que nós estamos diante de uma perspectiva futura, importante, fundamental, para que possamos experimentar e vivenciar dias melhores, instantes melhores, horas melhores, é hora de nós espíritas, e aí eu preciso falar aos espíritas que nos assistem esta noite de forma remota. Já fizeram, nestes dias de quarentena, a estatística dos seus sentimentos? Já se perguntaram para que lado da balança da vida o seu pé ele está pesando? Se pesa para as virtudes ou se pesa para os defeitos? Visto que, nesta hora importante de transformação e de reformulação existencial, nós estamos sendo chamados a escolher o lado do bem, para promover um futuro vitorioso, no mundo de regeneração com o qual nós aspiramos viver um dia. Quando pela manifestação espírita o criminoso puder prognosticar a sorte que o espera, recuará ante a ideia do crime, pois saberá que Deus tudo vê e que o crime, ainda que ficasse impune na terra, ele terá de pagar um dia, e muito caramente, essa impunidade. Nós sabemos o que nos aguarda. É só consultarmos a nossa consciência. Qual será o meu futuro? O que me espera amanhã? O que posso esperar do meu amanhã? Recorda Emmanuel. E ele diz: a vida é o presente vivo e imperecível. Na tela das horas, somos o ontem que se foi e seremos o amanhã que virá. A semente plantada resume todas as nossas cogitações em torno do porvir. Terás o que cultivas. O Espiritismo amanhã, como aquilo que somos dentro do Espiritismo, como aquilo que ele fará na nossa vida amanhã, é o cultivo que fazemos hoje dele. Porque o Senhor nos dá a semente da doutrina, mas ele não faz a obra. Somos nós quem fazemos a obra. São os espíritos amigos que militam conosco nesta casa, que assistem a cada um de nós no seu plano individual. São eles que nos ajudam na semeadura. Mas nós, entretanto, não fugiremos daquilo que somos. Nesta hora em que para muitos dos companheiros o futuro ele soa incerto, nesta hora em que para muitos dos companheiros nós temos grandes dificuldades do porquê isso está acontecendo, nós gostaríamos de lembrar aos irmãos, de falar com os companheiros um texto do livro Vinha de Luz, que estudamos recentemente num grupo de estudos virtual da casa, que nós convidamos. Lúcia já falou os WhatsApps
e os grupos hoje. Entrem nele, tem coisas maravilhosas acontecendo. O Espírito Emmanuel, de quem não preciso nem dizer que sou presidente do fã-clube, ele tem um texto chamado o Quadro Negro. E diz o seguinte: cada discípulo terá sua hora de revelações do aproveitamento individual. As escolas primárias não dispensam o habitual quadro negro destinado às demonstrações isoladas do aluno. À frente do professor consciencioso, o aprendiz mostrará quanto lucrou sem os recursos do plágio afetuoso dos companheiros. Ele irá sozinho ao quadro e ele irá fazer diante do professor sozinho a prova. E aquele que está ao lado, o outro companheiro, não poderá lhe dar a tão habitual na vida, a cola escolar. Sobre a zona escura, o giz claro definirá fielmente a posição firme ou insegura do estudante. E não será isto mesmo que se repete na escola vasta da vida? O homem, nas lutas vulgares, poderá socorrer-se indefinidamente dos bons amigos. O pai permite semelhantes contatos para que as oportunidades de aprender se lhe tornem irrestritas. No entanto, lá vem aquela hora em que a criatura deve tomar o giz alvo e puro das realizações espirituais, colocando-se junto ao quadro negro das provas edificantes. Nesta hora, minhas irmãs e meus irmãos, em que nós estamos tão preocupados com o futuro que estamos nos esquecendo das lições adoráveis do presente. Nesta hora em que nós estamos sendo chamados a entender e compreender com todos os nossos medos, porque eles são reais, eu os tenho por vários motivos, por pessoas que amo, eu os tenho pelos meus amigos, eu os tenho porque não enxergo, mas eu não posso permitir que o temor, que o medo, que a angústia, que a ansiedade sobreponha a mensagem, porque se eu permitir isso, o vírus me venceu 2 vezes. Ele me vence nas angústias do futuro e ele me vence na segunda vez a dizer-me o quão pouco o Espiritismo faz de algo real na minha vida, promove algo real na sua vida. Tenha medo, tenha em alguns momentos ansiedade, isso é natural de quem está na viagem física, nos seus instintos sem fim para vencer esta romagem, mas entretanto, não permita que o medo seja o seu guia. Porque quando nós vamos para o quadro negro da vida, todo mundo sobe com as pernas trêmulas. Todo mundo sobe com os seus temores, com as suas angústias. Entretanto, quem aprendeu a lição e quem confia no bondoso amigo, saberá que escreverá de forma sensata nas lições da vida o fruto do seu aprendizado. Quando nós falamos de futuro, do nosso futuro, nós não conseguimos fugir do futuro do que é o Espiritismo na nossa vida. Porque se o ser humano fracassa, se a sociedade fracassa, se a doutrina espírita fracassa, mais uma vez, precisaremos esperar que volte daqui a 200 anos, daqui a 300 anos, alguém que irá dar continuidade no nosso fracasso. E nós não vamos fazer isso de novo, porque eu não estou com condições espirituais de passar vergonha mais um momento. Então, na hora que eu sinto medo, na hora que eu sinto angústia, eu paro um bocadinho, faço a minha oração e lembro daquilo
que eu aprendi: Deus existe. Você não vai morrer. O corpo até pode, mas você não. E quando isso acontecer, e se isso acontecer por coronavírus ou por qualquer outro motivo, porque quando acharem o remédio para esse vírus, continuaremos morrendo das outras coisas, nós acreditamos que vamos voltar para sequenciar a nossa existência. E nós poderemos ainda nos falar. A morte não romperá a possibilidade de que as nossas almas encontrem as almas que ficaram no contato mediúnico. E um dia, seja neste mundo ou em outros mundos, seguiremos avançando rumo ao futuro do Espírito. Quando nós falamos sobre o futuro do Espiritismo, nós estamos falando sobre o nosso futuro. Se o Espiritismo vencer e nós vencermos dentro dele, nós também venceremos. Se o Espiritismo abraçar a Terra e permitir que a Terra se transforme, que este mundo se renove, nós que fazemos parte disso e fazemos com que esta máquina funcione, na bondade divina que nos enseja essa oportunidade, nós também venceremos. Mas se nós fracassarmos, mais uma vez o cristianismo será atrasado, como já vem sendo feito ao longo de 2000 anos. E nós não podemos arcar com mais essa consequência. Que Deus nos guarde, que Jesus nos abençoe. E nesta hora nós vamos orar, pedindo aos nossos companheiros, aos nossos irmãos de caminhada, que deixem a sua mente aberta, que façam a conexão com este salão, os que o conhecem. Os que não o conhecem, que façam uma conexão com aquilo de divino e superior que identificam. Abram a sua mente, abram a sua consciência. O Senhor está conosco, Ele está em cada lar. Você que está sozinho, com medo, angustiado, sente sob os teus ombros os braços do Cristo. Que saudade de um abraço que eu tenho, Senhor. Que saudade dos abraços apertados dos meus amigos, dos meus amores. Senhor, ainda assim que eu sinta o teu abraço a dizer-te: vinde a mim todos vós que se achais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Toma sobre vós o meu jugo, o jugo da paciência, do bom ânimo, tão pedido nesta hora. E pega sobre ti o meu fardo, e verás então que suave é meu jugo e leve é o meu fardo, meus irmãos. Quando em meio às lutas pelas quais vimos passando, a nossa fé tropeça a cada instante, e o temor, com pranto na garganta e medo no coração, se transforma em prece ensandecida, dizendo: socorre-me, Senhor, minha alma está cansada, meu corpo se desespera, eu te venho pedir. Senhor, chega como o bálsamo que pacifica, que acalma o que sou. Deixa-me enxergar em meio às sombras do medo e da angústia as boas sementes que eu plantei e que já são, Senhor, pequenos arbustos que o medo não me deixa achar, que o temor não me deixa enxergar. Que eu olhe para elas e fique feliz e fique em
paz. Nesses dias, Senhor, onde há conturbação que está lá fora, pressiona o que eu sou aqui dentro. Eu vejo o quão tão pouco sou, mas vejo, Senhor, que eu aceito a promessa de um espírito livre, que se veste na roupa do Cristo, que aceita a palavra que renova, que não foge à transformação que precisa. Que eu seja, Senhor, o futuro do Espiritismo, aquele que veio, que viu, que experimentou e que venceu, e que voltará, Senhor, tantas quantas forem as vezes necessárias, para dar notícias de que o futuro que se aspira e se deseja começa agora, começou ontem, quando a mensagem foi plantada nas nossas vidas. Leva, Senhor, a cada lar, a cada família, a cada irmão que está no preito de dor, na ausência, na distância, no temor, no desespero. Leva, Senhor, aos irmãos que estão, apesar dos medos, ainda sepultando outros irmãos sem poder dar o abraço, ou até breve. Leva até eles a esperança, a tranquilidade. Leva até eles, Senhor, a fé inabalável, que enxerga frente a frente a razão em qualquer época do mundo. Que nós possamos estar, Senhor, em paz, sobre o teu amparo, construindo nesta luta o futuro da fé que abraçamos, construindo nesta luta o nosso futuro. Que Deus guarde a cada lar, concedendo paz e tranquilidade aos corações, hoje e sempre. Graças a Jesus, que assim possa ser.